Jesus, amém? Glória a Deus na igreja do Senhor, que nós estamos aqui nessa noite, né, firme e forte, que cada vez vamos ficar mais e mais em nome do Senhor Jesus, né? Porque é assim que temos que ser, né? Firme, forte, na rocha com Deus, né? Glória a Deus, porque é assim que Deus faz nós ser forte. Glória a Deus, aleluia, né? Que nós já oramos, clamamos, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, louvando o Senhor, e já vimos o Senhor falar grandemente nessa noite com cada um de nós, né? Nessa noite é só motivo de agradecer a esse Deus, porque esse Deus, Ele é o poderoso, Ele pode, Ele faz tudo, e que tudo Ele está na frente de tudo, porque é o Senhor que está na frente de tudo, porque é o Senhor que é dono de tudo. Aleluia, glória a Deus, né? Que nós venha ser só que vamos ser só servos do Senhor para servir com amor e carinho, com sinceridade, em nome do Senhor Jesus, né? Só agradecendo a Deus por esse momento aqui na casa do Pai. Agradeço por essa oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que, né, a igreja amada do Senhor venha ouvir a palavra do Senhor nessa noite, que Ele preparou para mim e para ti nessa noite, porque tudo vem do Senhor, né? Glória a Deus e aleluia. E abra a sua Bíblia, igreja. Hebreus 11, glória a Deus e aleluia. Maravilhoso Deus, poderoso Deus, né? Que vencer a palavra do Senhor, que vencer o falar do Senhor nessa noite, Pai. Glória a Deus, estou aqui só para servir ao Senhor. Glória a Deus e aleluia. Né, igreja do Senhor? Muito bom, né? Que nós venhamos se alegrar com esse Deus, sempre, cada vez mais, em nome do Senhor Jesus, né? Que aqui fala, né? Hebreus 11 fala: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que se não se veem. Porque por ela os antigos alcançarão testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho dos seus dons. E por ela depois, se de morto, ainda fala. Pela fé em Enoque foi trasladados para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladaram, visto como antes da sua trasladação. Aleluia! Glória a Deus. E alcançou testemunho de que agradará a Deus. Oh, glória a Deus. E a igreja do Senhor sempre dando glória, né? Glorificando o nome do Senhor Jesus, né? E crendo, acreditando que Deus é o maior, que Deus é o homem da vassoura, Deus de milagre na nossa vida, né, igreja do Senhor? Glória a Deus. Então, igreja do Senhor, aqui, né, está falando da fé, né? Está falando aqui da nossa fé que nós podemos ter com esse Deus, aleluia, né? Porque pela fé nós podemos ser mais vencedor. Pela fé nós alcançamos tudo que o Senhor pode e quer dar para nós, né? Glória a Deus, que a fé é o fundamento da nossa alegria, da nossa bondade. Aleluia, pela fé que nós temos no Senhor, aleluia, glória a Deus, nós podemos ver grandes coisas, nós podemos ver maravilha do Senhor, aleluia, glória a Deus, né? Porque como fala aqui, pela fé firme fundamento das coisas que se espera, e é a prova das coisas que não se veem. Então pela fé, igreja, é a prova, ai, show,
que Deus faz maravilha, que Deus faz grandes coisas na minha vida e na sua vida, que Deus é um Deus poderoso. Só precisa cada vez mais nós ter fé. Deus fiel, porque se nós se encontrar meio povo ali fraco, cansado, que nós possamos abrir a nossa boca, pedir a Deus para nós ter fé, né? E ter a fé. E que nós temos na fé, nós também temos a força do Senhor nosso Deus. E pela fé nós podemos fazer maravilha também, pode fazer grandes coisas, porque é o Senhor que faz a nossa vida. Aleluia! Então a fé que nós temos é a prova que nós venha crer, confiar no Senhor. Aleluia! Glória a Deus, né? Porque com fé nós vamos caminhando, com a fé nós vamos vencendo tudo aquilo que está na nossa frente, tudo aquilo que vem para nos atingir, mas pela fé que nós temos no Deus, nós vence tudo. Aleluia, glória a Deus, porque aqui fala da fé. Então Deus está falando com cada um de nós aqui hoje, vamos ter fé, porque Deus ele é fiel, porque Deus ele cuida, e aquele que tem a fé do Senhor acredita nele, confia nele. Aleluia, glória a Deus. É dessa maneira, igreja, né? Porque não há outra coisa a não ser a fé no Senhor nosso Deus. Porque para nós prosseguir, para nós caminhar, nós temos que crer e acreditar pela nossa fé que nós temos em Deus. É a prova de tudo isso para nós. Aleluia. Glória a Deus, igreja do Senhor. E aqui porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Que maravilha, né? Olha aí, está falando pela fé, porque aqueles antigos, aquele povo alcançou o testemunho. Por que alcançou o testemunho? Porque teve a fé em Deus. Porque pela fé eles receberam, aleluia. Recebeu, alabaxora camandai. E ali tem testemunho para contar. Então comigo e contigo não é diferente. Se nós temos a fé e manter a fé no Senhor, nós também temos grande testemunho para contar. Aleluia, glória a Deus. Porque esse Deus, ele é maravilhoso. Ele é tremendo. Porque grandes coisas ele faz na minha vida e na tua vida. E que nós venha, né, manter essa fé no Senhor. Que nós venha mesmo, para que nós possamos recebendo ali do Senhor, para que nós possamos estar contando o testemunho maravilhoso que o Senhor faz, né, na nossa vida. Cada testemunho lindo que tem que o Senhor faz, testemunho de bênção, testemunho de livramento, testemunho de tudo que o Senhor dá para nós. Aleluia, porque o Senhor faz não só é uma coisa não, o Senhor faz várias coisas na nossa vida. O Senhor faz coisas na nossa vida que a gente não sabe. Aleluia. E aquilo que a gente sabe, meu Deus, eita glória, e nós achamos que só é aquilo, é a igreja do Senhor, mas não só é aquilo que nós vemos, não só é aquilo que nós vemos, não só é aquilo que nós que nós vimos, mas tem aquele livramento que o Senhor nosso Deus ele faz e a gente não vê. Por que não vê? Porque não é preciso. Ele mostra quando ele quer, quando ele não quer, ele não mostra. Mas nós temos um Deus poderoso, que nós venhamos manter a fé nele, que nós venhamos confiar no Senhor nosso Deus, porque com a fé nós alcançamos grandes coisas que vem do Senhor, que vem do céu. Aleluia, glória a Deus. Ei, alabaxora, igreja do Senhor. Ei, no momento que você se sentir um pouco fraco, um pouco cansada, ei, você vai perceber e vai falar com Deus. Ora e fala para Deus aumentar a fé cada vez mais, porque nós temos fé, mas vamos saber o tamanho da nossa fé e que nós precisamos, né, cada vez mais aumentar a nossa fé, porque a nossa fé vem do Senhor para que nós confiamos nele e nós venha ter mais fé, para que nós não venha cair, para que nós não venha a fracar, para que nós não venha desanimar.
nós possamos prosseguir em frente com Deus, né? Ele é o Deus fiel, verdadeiro, que faz tudo isso para nós, igreja. Aleluia! E grande coisa Ele faz, e nós só tem que receber, que Ele não dá, e só recebe a paz do Senhor. Então, mantendo a fé no Senhor, confiando e recebendo e contando o testemunho. Aleluia! Porque nós recebemos do Senhor. Aleluia! Glória a Deus, igreja. Deus é maravilhoso, sempre cuidou, sempre está cuidando, não só de nós que está aqui dentro, mas sim aqueles que estão aí fora, aquele que nós ora, clama, pelo aquele que nós não conhecemos, pelo aqueles que estão aí, a nossa família. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. É lindo trabalhar do Senhor. É lindo trabalhar do Senhor, igreja. Aleluia. Sabe por que é lindo trabalhar do Senhor? Porque Ele faz maravilha. Enquanto estou morando aqui, ó, Ele está cuidando dos teus e de todos lá fora. Ele está dando a proteção, Ele está dando os livramentos, Ele está curando, Ele está em todo lugar. Mas por quê? Porque Ele ouve a oração, quando a gente ora, quando a gente clama ao Senhor, né? Entregando família, entregando as vidas nas mãos do Senhor. Por isso que Ele ouve e Ele vai fazendo, porque Ele escuta a nossa oração. E a glória, aleluia, ela baixou. E nós estamos aqui hoje nesse culto maravilhoso. Por quê? Porque nós ainda temos fé no Senhor nosso Deus. Porque nós ainda temos essa força de estar ainda buscando ao Senhor. Mas não é porque nós temos fé, sim temos, mas que nossa fé vem aumentar mais e mais, para que nós possamos ser mais forte cada vez mais, já pelo que nós vimos, e aquelas bênçãos, aquelas coisas que o Senhor ainda vai mandar. Aleluia! É só é só viver em constante oração com esse Deus, dizer: Senhor, eu creio, mesmo se minha fé é tamanho de um grão de mostarda, mas o Senhor sabe que nós temos e pede para aumentar mais ainda, né, igreja? Oh, glória! Maravilha o que Deus faz na nossa vida. É lindo trabalhar do Senhor que Ele tem por nós. Aleluia, glória a Deus. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Como muitos não estão em casa, estão aonde Deus sabe. Mas o Senhor achou graça em mim, achou graça em ti, na igreja do Senhor. Por isso que nós estamos aqui, porque Ele vê o que nós faz, Ele ouve as orações e nós deixamos os nossos que fazem em casa. Mas eu vou glorificar o nome do Senhor, eu vou adorar o Senhor, vou louvar o Senhor, vou clamar o Senhor, bendizer o nome do Senhor. É isso que o Senhor acha graça. Aleluia, glória a Deus, né? Esse Deus, igreja do Senhor, é um Deus grandão, é um Deus poderoso, que há no céu, que há na terra, e que nós vem olhar só para Ele, que nós vem olhar só para o céu. Aleluia, olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu te adoro, eu glorifico o teu nome, e que minha fé venha aumentar mais e mais, Senhor. Se minha fé for pequena, se minha fé não estiver fraca, for pouca, que nós tenha a dizer ao Senhor: aumenta mais, para que nós possamos seguir com Deus, em nome do Senhor Jesus, em todos os lugares, né? Dessa força que o Senhor dá para nós, meu Deus. Aleluia, glória a Deus, né? Então é assim que Deus faz. E a fé é a prova da nossa vida, de Deus, na igreja. A fé é a prova da nossa vida que temos com Deus. Porque se não for a fé, não vem a força, não vem a alegria, não vem. Por quê? Cadê a fé? Como fala na palavra, fala primeiro da fé, né? Aí através da fé, e aí pronto, a gente vamos, né? Sempre seguindo a nossa vida com Jesus. Aleluia, é maravilhoso, glória a Deus. E grande testemunho nós temos para contar, né? Temos para contar, já contamos muitas bênçãos, muito testemunho, e nós ainda, né, tem essa esperança, em que essa camandai, essa esperança
mais, porque é pela fé que nós servemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Ei, glória a Deus, aleluia. Ei, já ouviu falar quem está fraco na fé? Clama ao Senhor, vai buscar o Senhor. Ora, clama, jejua. Ei, alabaço, minha cama. Ei, papai, aleluia. Se nós temos essa fé, nós amamos o Senhor, nós ora, clama, adora, jejuma, nós caminha com Ele e vai em frente com Ele e tudo vai bem. Aleluia, né? Glória a Deus e aleluia, Pai. E é grandes coisas na nossa vida, né? Glória a Deus, alabaxoria camanai. Pela fé, né? Entendemos que os mundos, pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que servem não foi feito do que é aparente. Está vendo, igreja do Senhor? É dessa maneira. Tudo pela fé foi criado. Alabaxoria camanai. Oh, glória a Deus. Pela fé, Deus fez maravilha. Glória, glória a Deus. Eita glória. Hoje é pela fé. O Senhor está falando hoje aqui para nós. Pela fé. Tenha fé. Eita glória, aleluia. Em nome do Senhor Jesus, igreja do Senhor. Aleluia. Meu Deus, pela fé, Abel, né, ofereceu a Deus, aleluia, maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, alabaxoria, camanai, da glória. Está vendo aí? Glória a Deus, aleluia. Tudo é pela fé. Glória a Deus e aleluia. Pela fé, Abel, né, ofereceu a Deus maior sacrifício. Aleluia, glória a Deus. Que coisa mais linda, né? Então ali foi Abel, ofereceu aquele sacrifício a Deus, o maior, ali, porque ele tinha aquela fé no Senhor, aquela esperança no Senhor, aleluia, glória a Deus. É dessa maneira, glória, glória, glória. Então ali eu creio que o Senhor ali, só ouvindo e recebendo, aleluia, e vindo a fé daquele, alabaçura, camanai. Deus é maravilhoso, igreja. Com esse Deus ninguém pode, com esse Deus ninguém pode, com esse Deus é grande. E nós podemos viver uma vida com mudança, com esse Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus, né? Porque com Deus nós só tem maravilhas para contar. Né? Com esse Deus nós só fica difícil. Ei, mesmo às vezes, né, a gente vem uma coisinha, um probleminha, a gente fica tão ali fraco, tão cansado ali, fraco na fé, mas o Senhor, Ele vem, levanta, o Senhor vem, sustenta, o Senhor vem e Ele fortalece. E aí, quando nós for ver, já acabou aquele desânimo, já acabou aquela tristeza, já acabou aquela fraqueza. Mas por quê? Porque o Senhor renovou, o Senhor encheu, mudou o cenário. Aleluia, glória a Deus. É dessa maneira, porque quem serve o Senhor com amor, com sinceridade, Ele não deixa cair. Né? Ele não deixa, depende de cada um de nós. Se quer servir ao Senhor mesmo, ali, com intimidade, com amor, carinho, sinceridade, tudo isso tem. Então nós conseguimos, aleluia, e o Senhor só vai prosperando, o Senhor só vai renovando nossas forças, em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus, porque esse Deus é maravilhoso na minha vida e na tua vida, aleluia, glória a Deus, Pai. Meu Deus santo, poderoso, aleluia, que nós venha se fortalecer no Senhor, que nós venha crer e confiar no Senhor cada vez mais,
porque meu Deus é maravilhoso, igreja do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Maravilhoso é o Deus que nós temos na nossa vida, meu Deus. Aleluia, porque Ele faz coisa que nós não entendemos, né? Mesmo sem nós entender, o Senhor, Ele faz maravilha na nossa vida. Glória a Deus e aleluia. Deus é tão grande, porque grande coisa vem do Senhor. Nosso testemunho lindo que nós contamos aqui na casa do Senhor, porque é Ele que dá, é Ele que manda, e quando Ele manda, Ele faz, e nós temos que contar. Glória a Deus e aleluia, né? E aqui, né, agora Deus aqui, alabachore, aclamandai, Deus falando aqui agora no versículo 6, aleluia, glória a Deus. Fala no 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado e dos que o busca. Aleluia. Olha que Deus aqui no versículo 6 está falando para nós aqui hoje, nesta casa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Porque sem a fé, como está falando aqui, orar sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está falando aqui na palavra. Aleluia, porque a palavra veio do Senhor dizendo, orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o busquem. Está vendo, igreja? Nós temos que buscar o Senhor, né? Com muita fé mesmo, porque sem fé nada vai, sem fé nada presta. Aleluia, glória a Deus, porque já está falando na palavra, sem fé não agrada a Deus, né? Não agrada a Deus mesmo, como fala aqui, ó, é impossível agradar a Deus, né? Então é dessa maneira, igreja do Senhor, porque é necessário nós ter fé, para que a nossa fé creia, acredita no Senhor, confia no Senhor, saber que o Senhor existe. Aleluia, porque eu creio, eu sinto, eu vejo, porque sem fé nada disso pensa, né? E nada disso vai agradar a Deus. Oh, meu Pai, amado Deus. Aleluia. Então que nós venhamos orar com muita fé no nosso Deus, para que Ele venha ouvir a nossa oração, porque como fala aqui, oh glória a Deus e aleluia, porque se nós temos a fé em Deus, oh glória a Deus, aleluia, nós também vai crer, nós também vai confiar no Senhor, nós vai acreditar nele, vai saber que Ele existe. Aleluia, glória a Deus. Está aqui na palavra. Então que nós somos sede do Senhor, que somos a igreja do Senhor, como fala aqui, né? Então que nós creia no Senhor, que nós buscamos o Senhor, como está na palavra aqui, né? Se nós estamos buscando, porque nós temos fé no nosso coração, na nossa vida, de saber que Deus existe, de saber que Deus está no céu, que Deus está na terra, que Deus está cuidando de nós. É tudo isso, como fala aqui na palavra, igreja do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É dessa maneira que o Senhor está falando para mim, para você. Nessa noite, aleluia, glória a Deus. Ei, creia, confia em mim, porque eu sou o Deus da tua vida. Eu sou o Deus da tua casa, que cuida de tudo. Alabachora, camanai. Então mantenha fé no nosso Deus, porque enquanto nós
glória. Maravilhoso é Deus na nossa vida. Ele é o Deus que nós temos, que nós crê, que nós acredita, que nós confia, que a nossa fé no Senhor. Aleluia. Porque eu não posso pôr a minha fé em ninguém. Porque ninguém também não pode botar a sua fé em mim. Porque eu não posso fazer o que o Senhor faz. Eita glória! O Senhor está falando. É só nele que temos que colocar a nossa fé em ação, a nossa confiança, perseverando em oração, em jejum. Aleluia, glória a Deus. Porque quando nós estamos ali forte com Ele, nós vence, nós ora, nós clama, nós adora, nós louva, nós glorifica o nome do Senhor. E que o nome do Senhor seja glorificado em nome do Senhor Jesus. Porque grande coisa Ele faz, grande coisa Ele dá. Aleluia, Deus. E o que nós podemos fazer é só contar os testemunhos que o Senhor faz na nossa vida, né? Glória a Deus, é muito lindo quando Deus, né? Porque é tão bom, né? Quando Deus, né? Todos acham bom. Quando Deus, a pessoa ora, e Deus ali vai, e Deus vai ali, ó, prosperando, e enquanto Deus ainda não manda, aí vai orando, depois vai chegando, que alegria, é motivo de agradecer ao Senhor, aleluia, pelas maravilhas que Ele faz, pela maravilha que Ele dá, aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor, Ele é o Rei da glória, igreja, aleluia. Oh meu Deus, nós não estamos aqui, não estamos em vão não, igreja. Nós estamos debaixo da proteção do Senhor. Estamos nas do Senhor nosso Deus. Nos cuidado dele. Aleluia, Deus. Então, Deus é maravilhoso na minha vida e na tua vida. Glória, aleluia. Labaxoria, Camanai. Deus é tremendo todo o tempo. Aqui fala. Aleluia. Glória a Deus, né? Pela fé, pela fé Noé é divinamente avisado das coisas que ainda se não vinham, e temeu, e para a salvação da sua família. Glória a Deus, preparou a arca pela qual ordenou ao mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Meu Deus, aleluia, glória a Deus, igreja do Senhor. Todos os versículos, né, que tem aqui é falando pela fé. E quando fala aqui, eu vejo o Senhor falando que o povo de Deus tem que aumentar a sua fé. É isso que eu vejo o Senhor falando, porque tudo que está aqui é o Senhor que está falando e pedindo: tenha fé. Aumenta a sua fé. Isso eu escuto o Senhor falando nessa noite, dentro do meu coração. Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Aleluia, meu Pai. Nós somos mais do que vencedor, igreja. Nós somos mais que vencedor, nós sempre vencendo, todo dia, porque todo dia nós tem luta, todo dia nós passa por um momento difícil, todo dia é coisa para nós resolver, mas nós sozinhos não resolve, nós vence porque é o Senhor que está no controle de tudo. Com Deus nós faz, com Deus não é igual aqui, a arca não foi feita agora, mas por quê? Pela fé de Noé, que ele conseguiu. Aleluia, glória a Deus, tudo que foi feito pela fé, aleluia. Então se não fosse a fé ia fazer, alabaixo, não, só se o Deus quisesse, porque Deus ele pode tudo, Deus ele faz tudo, mas ele fala nessa noite da fé, porque pela fé você faz tudo, nós faz tudo, mas se tiver fé e o Senhor saber, glória a Deus.
igreja do Senhor, tudo foi feito pela fé. Não foi porque Ele quis. Não foi porque Noé quis, mas sim, Deus viu o coração dele. Deus viu a fé que ele tinha, né? Então é diferente com cada um de nós? É igual, só nós querer, né? Que nós vai conseguir também. Porque nós tem hoje, porque somos o que somos. Porque o Senhor, nosso Deus, Ele ainda sabe que nós tem ainda a nossa fé, né? E que nós nunca venhamos deixar a nossa fé se aplacar. Aleluia, glória a Deus, né? Deus é tremendo, oh meu Pai, alabaxúrias. Glória a Jesus. Glória a Deus e aleluia, Deus. Glória. A nossa fé, Deus já mostrou muitas coisas pela nossa fé que nós temos. E ainda pela nossa fé nós ainda vamos, né? Ainda receber, nós ainda vamos ver grandes coisas que vêm da parte do Senhor, ainda pela nossa fé que nós temos no Senhor. Aleluia, glória a Deus, Pai. É dessa maneira, igreja do Senhor, né? Porque nós nunca estamos sozinhos, né? Só precisa, como fala aqui, né? Só precisa nós ter a fé em confiar no Senhor, saber que Ele é Deus, saber que Ele existe, saber que Deus está no céu, está na terra, está no meio de nós, está nesse mundo, porque tudo aqui é dele, né? Glória a Deus e aleluia. Não vamos desistir, né? Não vamos desistir de estar na caminhada. Vamos continuar insistindo, perseverando, orando, buscando cada vez mais enquanto puder. Como fala aqui, oh glória, como fala aqui, ó, no 5, né? Tem aqui, ó, deixa eu ver essa parte aqui. Pela fé, no que foi trasladados, para não ver a morte, e não foi achado porque Deus trasladará, visto como antes, glória, da sua trasladação, aí alcançou testemunho de que agradaram a Deus, glória. E aqui, olha, orar sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoado dos que o buscam. Tá vendo o que é que Ele é para nós? Porque nós buscamos. Então nós temos que buscar, aleluia, buscar enquanto pode, né? Buscar enquanto Deus está dando essa força, buscar enquanto Deus está permitindo, aleluia, aproveitar essas boas novas, a hora que o Senhor dá para nós buscar, e acreditando nele, igreja. Não vamos parar de acreditar, nem de deixar de confiar no Senhor. O que nós podemos fazer é buscar, né? Glória a Deus e aleluia. Salabás. Alabaxore, acamandai. Aleluia, meu Deus, glória, porque o Senhor é Deus, o Senhor é santo, santo é o Senhor. Aleluia, glória, glória, glória. Que nós venha ficar firme, que nós venha estar sempre na presença do Senhor, que nós venha sempre estar no caminho, ali buscando com fé. Oh, glória a Deus e aleluia, porque nós somos mais que vencedor, e nós orando e confiando, acreditando, nós vencemos todo dia. Aleluia, glória a Deus. Eu só tenho que confiar no Senhor, porque é Ele que me sustenta, é Ele que faz grandes coisas na minha vida, é Ele que cuida de mim, da minha casa, da minha família. Eu sei, meu Deus, porque eu busco ao Senhor cada vez mais, e eu quero mais, porque ainda não está ainda do jeito que o Senhor quer, e nós tem que ser assim, né? Não é porque nós buscamos, nós ora, eu oro sim, mas vamos orar mais, né? Eu creio, eu confio, vamos crer mais, vamos confiar mais no Senhor, né? Pedindo, entendendo
da nossa vida, né? Glória a Deus, porque quem tem Deus tem tudo, aleluia, porque sem Deus não somos nada, aleluia, glória a Deus. É dessa maneira, igreja, ninguém pensa, né? Ninguém pensa que sem Deus, sem estar ali, né, confiando, acreditando, né? Ninguém pensa que vai vencer, que vai ter o que quer, não. Agora com Deus é diferente. Com Deus é diferente, porque Ele só tem coisas boas para nós. Aleluia. Glória a Deus, né? Santo, santo é o nome do Senhor, igreja do Senhor. Então, eu aqui, a glória baixou e a camandai, só tenho que agradecer a Deus por essa oportunidade, porque eu sei que o Senhor falou até aqui. Porque veio do Senhor, não veio de mim. Aleluia, porque se fosse da minha parte sozinha, eu não ia nem falar nada. Mas com Deus, Deus dá ainda entendimento, Deus dá ainda sabedoria para falar que há algo na parte do Senhor, porque é Ele que vai dando entendimento, porque é Ele que vai ensinando. Aleluia, glória a Deus. Né, igreja? Então eu sei que até aqui o Senhor falou. Até aqui o Senhor veio falando comigo e contigo nessa noite. E que nós venha receber, que nós venha tomar posse em nome de Jesus e meditar mais na palavra, né? E orar e pedir nas nossas orações força, fé, entendimento e sabedoria, porque é assim que tem que ser, porque se não for assim a gente é fraca, a gente não tem essa força, mas Deus é contigo, Deus é com cada um de nós para ensinar grandes coisas que vêm da parte do Senhor. Eu só agradeço ao Senhor, amém, igreja do Senhor? Eu só tenho motivo para agradecer ao Senhor, porque às vezes eu estou fraca, mas ali eu fico ali nem que seja de joelho, sem falar, mas só ali em pensamento. E o Senhor falando comigo. Aí depois Ele me renova. É isso mesmo, fico só lá. Teve essa semana que eu fiquei ali, meu Deus, perguntei até o Senhor, por que hoje eu estou assim, Senhor? Sem falar nada. E eu só falava ali de joelho. Ai, Senhor, ai, meu Deus. Foi assim essa semana, né? Mas ali o Senhor, olha, me renovou, e ali fiquei ali na rocha com Deus. Se a gente não fazer isso, pronto, nós afragamos. Mas o Deus que nós temos, Ele vem para nos fortalecer. O Deus que nós servemos, Ele vem para dar força, para nós continuar, né? Mesmo ali sem força veio, mas o Senhor disse: ei, eu estou aqui para te levantar, eu estou aqui para te renovar, mesmo só aí de joelho, eu estou aqui do teu lado te renovando, dando força, aleluia. É assim que Ele faz. Se não fosse esse Deus, meu Deus, né, igreja? Então, igreja do Senhor, até aqui o Senhor falou. Então, receba, tome posse, mantenha sua fé em Deus, peça mais e mais, que Ele vai dar, em nome de Jesus. Crendo, acreditando e confiando nele. E nós vai vencendo todo dia, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja amada do Senhor grandemente, cada um que está aqui nessa noite, um irmão, né? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Cada um aqui que já da casa também, né? Os pastores, benção, e que o Senhor venha tomar conta de todo e abençoe todo mundo, ser feliz e abençoado por Deus, amém? Amém. E as palmas para o Senhor Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã missionária Maria, né? Por favor, né? Deus vai usar cada vez mais. E bênção de Deus, né? Então, vamos preparar para nós ir para nossas casas. Sábado tem mais um culto abençoado, domingo tem mais, né? A missionária, você vai para lá no domingo, vai estar aí ou vai? Então, você prepara para você pregar domingo, tá bom? Então, você já dá tempo para você se preparar. Então, vamos agradecer a Deus. Quem está? Nosso irmão cooperador conosco aqui nessa noite, trabalha junto comigo lá na empresa, ele veio hoje. Vamos orar pela vida dele, que nós temos que pedir a Deus para preparar ele quer vir morar para cá, então Deus preparar. Vamos orar por ele agora, depois do culto aqui. É para Deus preparar essa bênção para ele. Na sua casa
para alugar para ele aqui, uma casa barata e boa e que dê certo, né? Em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso Deus, Criador do céu e da terra. Nesta noite, Senhor, nós te agradecemos pela tua santa palavra, Senhor, e pedimos que nos leve para nossas casas, na direção do seu Santo Espírito, Pai. E as pessoas que nos acompanham através do Facebook, do YouTube, que o Senhor abençoe essas pessoas, alcance essas pessoas, Pai. Alcance esses corações, aumenta a fé dessas pessoas, Pai. Muda a história dessas pessoas, Senhor. Dá saúde àqueles que estão enfermos. Renova nossas forças, nossas esperanças, Pai. Renova a nossa força, renova tudo em nós, Pai, nessa noite. Ah, Deus de poder e de graça, repreenda todo o mal e dá saúde, tanto espiritualmente como carnalmente, Senhor. Nos prepara para alcançar os teus objetivos, Senhor. Abençoa todos que aqui estão, Pai, nessa noite. E fecha a porta do inimigo e abre a porta da vitória para nós. Em nome de Jesus Cristo, dele já para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus seja com todos nós. Todo diga amém. A paz de Deus seja com a amada igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor. Deus abençoe. Paz, Senhor, irmão operador. A paz do Senhor. Deus abençoe. Vamos orar por você agora, todo mundo aí para nós.